Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live. Hoje, live da virtude. Estamos hoje falando sobre esse mês de abril em que estamos dialogando a respeito da virtude. Hoje nós vamos dialogar, né, claro, mas nós estamos falando sobre a ira, nós estamos refletindo sobre a ira. Então, nesse dia de hoje, nós iremos refletir a respeito disso, porque estamos fazendo, durante esse ano de 2020, um mapeamento da nossa alma e do nosso comportamento humano. E vamos pegar ali alguns agrupamentos específicos de atitudes, de comportamentos que todos nós precisamos aprender sobre eles. E esse mês de abril, estaremos falando sobre a ira, né? Hoje é que dia? Hoje é sexta, né? Quarta-feira nós falamos sobre como manejar a irritação e hoje vamos falar a respeito de uma virtude muito, muito, muito importante, chamada resignação. Vamos falar a respeito dela. Live da virtude de hoje é com o tema da resignação, né? Então vamos falar a respeito desse tema muito, muito, muito importante. E para vocês que estão chegando agora, quero agradecer a presença da Bia, quero agradecer a presença da Sônia, Gilins, Jonathan, Adrian, minha mãe, sejam bem-vindos e bem-vindas, obrigado pela presença. Hoje, como é a live da virtude, geralmente a gente costuma falar um pouquinho menos, né? Enfim, vamos ver se a live dura um pouquinho mais, né? Bom, vamos passar para a frase do dia logo, né? Se eu estiver lembrando de algum recadinho, eu passo ele no final. Domingo vai ter live normal, vai ser a live da crítica. O tema eu não vou falar qual é, mas estejam presentes para vocês estarem participando, tá? Ah, tem um recado importante. Lá no YouTube, no meu canal do YouTube, eu estou fazendo uma playlist. Se vocês entrarem lá no canal do YouTube, vai ter uma playlist lá com todos os temas, os grupos maiores de temas, subgrupos, né, as virtudes, alguns bônus que eu coloquei lá. Tá muito legal a subdivisão, vocês vão gostar. Se você quiser entender um pouquinho desse planejamento para o ano, né? O ano passado a gente fez, esse ano a gente está fazendo, o ano que vem vamos ter de novo. E vamos lá. Vai lá no YouTube dar uma conferida para você se organizar e até conseguir procurar e achar com mais facilidade, né, os temas que a gente está fazendo desse mapeamento do comportamento humano, da alma e do comportamento humano, tá bom? Confere lá no canal do YouTube. E seria isso. Vamos começar a live propriamente falando. Bom, a frase do dia de hoje é uma frase de São Francisco de Assis. E é uma frase que diz o seguinte, é muito utilizada lá naqueles negócios do AA, né? Alcoólicos Anônimos. Diz o seguinte: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Essa frase, essa pequena oraçãozinha é atribuída a São Francisco de Assis, mas eu não sei se é dele, tá? E como nós falamos sobre resignação para aceitar o que não pode ser mudado, entramos agora no tema da live de hoje, resignação. Todas as lives que eu costumo fazer, eu sempre trago conceitos para a gente aprender a respeito do que estamos falando. E como esse tema de resignação é o de hoje, vamos conceituar o que é resignação. Às vezes é uma palavra bonita, né? Que o povo fala assim, resignação deve ser a mesma coisa que resiliência, não é? E não, tem algumas semelhanças e algumas diferenças, mas a resignação é um sinônimo de aceitação. É uma condição que você aceita, né? Estar submisso ao desejo e vontade de uma outra pessoa ou à ação da vida ou do próprio destino que você está vivendo. Então, a palavra resignação é muito utilizada em contexto mais religioso, etc. Só que na vida nós vamos nos deparar e esbarrar com frequência em contextos que envolvem resignação. Então, é aquele estado, né, compreendido em você aceitar voluntariamente, pacificamente, uma condição imposta
por parte de alguém ou algo, mesmo que esse indivíduo resignado não concorde com essa situação de imposição. Então a resignação tem a ver com isso. Sabe aquele ditado? Aquele ditado que o povo fala assim: aceita que dói menos? É como se fosse isso, né? Então, é uma maneira de nós, seres humanos, aprendermos a aceitar certas circunstâncias, e a gente tem que aprender alguns itens ali interessantes para lidar com isso, porque tem situação que é difícil aceitar, não é? A gente fica com raiva, a gente briga, a gente esbraveja, a gente fala, a gente não aceita, a gente bate boca, a gente faz de tudo, né? Para poder a situação não ficar do jeito que tá. E aí é a hora que a situação fica ruim, né? Então, a resignação às vezes envolve isso. Então, pela palavra latina, né? Se vocês quiserem a etimologia da palavra, latim vem do latim resignatio ou resignare, que significa o quê? Desistir de algo, cancelar ou aceitar o sofrimento. Aí a gente vai começar a falar algumas coisas, porque assim, se a gente parar para pensar, a resignação ela é uma marca de uma pessoa madura. Vocês já pararam para perceber que aquela pessoa que ela tem uma tranquilidade para acertar situações, circunstâncias, a gente olha para ela com admiração, fala, nossa, aquela pessoa é tão legal, né? Tão resignada, tão de boa, não é assim que a gente fala? Então, é uma marca da maturidade, é quando ela entende que existem certos contextos que ela consegue aceitar que elas não podem ser mudadas e outras que ela pode fazer algumas coisas que eu vou ensinar vocês o que fazer, como é que a gente distingue na nossa cabeça aqueles contextos que podem vir a sofrer mudanças, né? Então, envolve essa marca da maturidade e a gente tem que saber lidar com ela, simplesmente, né? Então vamos lá, aí já adentrando essa parte da live de hoje, né? O que eu particularmente preciso constatar, perceber, identificar que são leis da vida naturais e que eu tenho que criar uma adaptação a esses contextos, essas leis naturais de vida. Eu preciso estar ligado nisso para eu poder conseguir trazer para perto de mim mais qualidade de vida, que é o objetivo dessas lives do ano inteiro. Vou falar só sobre qualidade de vida, qualidade das relações sociais, no trabalho, na vida, no namoro, no casamento, nas amizades mesmo que a gente tem, na internet, que a gente fica batendo boca e bate boca até, né? Às vezes a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, com essas circunstâncias, né? Então vamos lá. Essa situação ela pode ser mudada, né? Então vamos lá, aguenta aí, Wesley, aguenta aí que eu vou chegar nessa parte. Gente, saudade da Maria, nossa senhora, gostar demais de falar com ela. Você também, Wesley, você também. Então vamos lá. O que eu preciso entender? Que existem circunstâncias que elas podem ser subdivididas em duas coisas. Coisas que podem vir a mudar e coisas que podem não mudar, né? Então, das coisas que podem vir a mudar, o que eu preciso perceber? Que, vamos lá, vamos pensar contextos, vamos parar para refletir, é um momento terapêutico agora para cada um de nós. Vamos fazer uma observação da vida, para a gente saber o que fazer com isso e não sair agindo como se a gente fosse um cara sem rumo, sem direção na vida, né? Uma moça sem rumo, sem direção. Você já teve a necessidade, alguma vontade de querer alcançar bem rápido um objetivo? Tipo assim, você já tentou conseguir, sei lá, colocar um projeto em prática e no dia seguinte você queria estar bombando com esse projeto? Sei lá, seja financeiramente falando, seja um casamento, um relacionamento, sei lá, alcance rápido de objetivos. Essas coisas, elas estão dentro do grupo de situações que podem vir a mudar. Outra coisa, o seu estado de vida atual, você está solteiro, você está na faculdade, você já está trabalhando e tal, ele pode vir a mudar para alguma outra coisa melhor ou não, né? Então, o seu estado de vida atual, ele pode vir a melhorar, então ele está dentro de coisas que têm potencial de mudança. E aí, André, tudo bem? Então, dentro desse potencial de mudança eu tenho que saber isso, classificar. Peraí, o meu estado de vida, o que eu estou vivendo, eles são coisas que podem vir a mudar. Beleza, guarda isso, segura aí. Outra coisa, as escolhas que o outro fez, aí o Slane, ó, lembra disso. As escolhas que o outro fez e faz, o jeito da outra pessoa.
É uma coisa que pode vir a mudar? É. Só que eu também vou me esbarrar em alcance rápido de objetivos. Porque, em se tratando de uma outra pessoa, eu preciso entender que existe um tempo cronológico de aprendizagem ou de escolhas diferentes que essa pessoa pode vir a fazer. Não é assim? Se a pessoa ela tem que aprender a lidar comigo de uma maneira nova, diferente, eu tenho que saber me adaptar à pessoa e a pessoa a mim. E isso está dentro do campo de coisas que pode vir a mudar, mas de que por uma série de motivos eu não consigo esperar esse tempo. Eu não aceito o tempo, eu tô falando do tempo cronológico mesmo, tá, gente? Dia, noite e tal. Quando você foi aprender a escrever, você ficava com pressa para poder escrever logo? Seu pai ficava te apressando? Sua mãe ficava... Não, então você teve que esperar o tempo cronológico das coisas acontecerem. Esse tempo cronológico, ele está dentro da resignação que eu tenho que ter da minha vida, porque isso evita geração de conflitos, né? Que o tempo é uma coisa que eu não consigo mudar. Ele está dentro do campo das coisas que não mudam, né? Por exemplo, a dor, o sofrimento, está dentro do campo das coisas que não mudam. E o tempo... a mesma coisa, eu não consigo, a minha pressa dentro de mim, ela não acelera o tempo, ela não faz o dia amanhecer mais rápido, né? Sabe aquela viagem que você tá doido para fazer, ou então aquela visita que você tá esperando, né? Ou então aquele presente que você comprou, ou então você tá querendo ganhar, aí você fica naquela apreensão assim, você fica assim, tá ansioso, agoniado e tal, não sei o quê. E aí isso vai resolver, vai acelerar o dia, assim, tipo, o sol vai se pôr mais rápido e vai nascer mais rápido? Não vai. Então isso é uma outra característica que eu tenho que classificar dentro das coisas que eu não tenho controle sobre elas. Eu não mudo essas coisas, porque são coisas que não mudam, são estáticas, fixas na vida. Sofrimento é a mesma coisa, dor a mesma coisa. Problemas que tem que resolver. A vida, desde quando a gente nasce, é um eterno processo de você resolver problemas. Você já parou para pensar nisso? Né? O meu problema era esperar que algo mudasse. Exatamente. Pode até ser que mude, mas isso demora, Weslaine. É um processo lento, né? É um processo lento e assim, envolve, às vezes, você falou uma coisa legal, que envolve uma escolha fixa, rígida. Porque mês passado eu falei só sobre orgulho. E às vezes o orgulho é uma característica que as pessoas têm de ficarem cristalizadas naquela ideia, naquela opinião, que ela não muda aquilo por nada no mundo. E isso eu não tenho controle. Eu não consigo mudar o orgulho dentro do coração de alguém. E quando eu não consigo fazer essa mudança, consequentemente, eu preciso aprender a me resignar, a aceitar que essa mudança do outro é uma escolha dela e eu não tenho direito de interferir, porque se não está me atrapalhando, se eu estou mantendo a minha vida tranquila ali, e eu consigo administrar, eu consigo me adaptar para isso não me atingir, eu tenho que resignar a isso, né? Então, se são coisas que eu já classifiquei, eu já percebi que eu não tenho paciência para esperar a pessoa mudar e eu preciso saber lidar com isso, eu tenho que desenvolver uma resignação. Por quê? A vida, gente, é um processo contínuo de eu conviver com dor e alegrias, dores e alegrias. É até uma música isso, né? Não sei de quem que é, mas cada um sabe a dor e a alegria de ser o que é. Um trem assim, eu acho que é do Titãs, né? Tem um negócio assim. Então, a vida ela é assim um processo contínuo e constante de você viver alegrias e dores. E o processo de viver dor, ela envolve resignação. Uma dor assim, seja emocional, uma dor física mesmo, né? Por exemplo, você ter que conviver com o término de uma amizade, de um relacionamento, né? Com algumas coisas nesse sentido. Ou você ter que conviver com pessoas que são bondosas, que são coisas que podem... Uma pessoa fez uma coisa ruim com você, ela pode vir a se tornar boa, né? E isso se torna um motivo de alegria para mim.
né? Essa bondade desperta dentro do outro me causa uma alegria e eu aceito isso, eu vivo dentro de uma resignação. Por exemplo, olha que engraçado, né? A resignação envolve eu aceitar passivamente as circunstâncias, a ação do outro, a escolha do outro para comigo, né? E eu entro dentro dessa escolha, dessa ação que o outro faz para comigo. Por exemplo, olha o tanto que a gente aceita, né? A gente vive resignadamente, a gente nem percebe. Se você vai numa loja, por exemplo, e aí você vai lá e é muito bem recebido pelo gerente. O gerente chega lá e fala: oi, boa tarde, tudo bem, pega na sua mão, tal, né? Faz de conta que ele não está em tempo de corona. E aí fala: como é que você tá? Vem cá ver os produtos e tal. Você aceita um café e tal, tal, tal. Esse tipo de tratamento, de jeito da ação do outro, você aceita resignadamente e não questiona. Isso é uma resignação, é um exemplo de resignação positiva. Agora, se esse gerente começa a te tratar de uma maneira não muito positiva, fala: não, sai daqui, você não vai comprar nada mesmo, vai embora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu sei que nenhum gerente faz isso, né? Mas vamos supor que faça. E você vai começar a achar aquilo estranho, você fala assim: mas por que ele está me tratando assim? Aí é a hora que nós temos que discernir. Lembra que eu falei no comecinho de que eu tenho que saber separar o que é coisa que pode vir a mudar daquilo que não muda? Se é uma coisa que pode vir a mudar e eu posso fazer algo para mudar, eu não preciso entrar dentro dessa resignação. Eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. Então, se é uma coisa que pode ser modificada, eu tenho que atuar nessa modificação, porque está me atingindo, atrapalhando a minha dignidade como ser humano, que nenhuma outra pessoa pode ou tem o direito de interferir nessa dignidade. Que eu já fiz uma live sobre direitos humanos, né? Quem não viu, acessa meu YouTube lá, se inscreve lá no YouTube, tem uma abazinha lá chamada Playlists. Tem lá, tá dentro da variação, se não me falha a memória, do orgulho. Procura lá, orgulho, virtudes, alguma coisa assim. Eu criei as playlists lá, dá uma olhada que tem lá descrito, lista dos direitos humanos. Ficou genial essa live, muito, muito boa mesmo, muito boa. Então, se eu estou vendo que isso tem que ser feito algo para modificar, aí eu modifico. Vamos lá modificar. E aí, a minha resignação, ela já é espontânea. Como é que eu adquiro resignação, Gulliver? Como é que eu aceito certas coisas? Não precisa adquirir, você já nasce dentro desse estado de vida de resignação. Você aceita sua mãe te passar educação, uma educação positiva. Você, às vezes, até uma educação não muito legal assim, você aceita também, né? Entra dentro daquele molde de resignação. E aí, quando a gente se depara com uma outra pessoa que tem características de personalidade que elas não estão passíveis de mudança, aí cabe eu aceitar isso para que eu me adapte. Eu tenho que aceitar o quê? O jeito do outro. Porque se eu partir para o pressuposto ou a vontade de querer entrar na cabeça da pessoa para poder ficar dando lição de moral, ensinando o padre a rezar a missa, ensinando a pessoa a mudar o comportamento dela, eu vou partir para outro problema, né? Então, por isso que eu estou falando, como é uma característica, Wesley, de personalidade, a pessoa está muito orgulhosa, é uma escolha que a gente não tem como interferir nela, a gente precisa deixar a pessoa sofrer as consequências disso aí, né? Esse trabalho que a pessoa continua dando e tal, tá dentro do que eu classifiquei aqui também, de coisas que não mudam, porque tem pessoas que escolhem o comportamento problemático, né? E eu não posso fazer nada com isso, né? O livre-arbítrio que existe dentro do cérebro de cada ser humano, eu não entro dentro da cabeça dela para mudar isso lá, ligar uma chavinha lá para mudar isso, né? Tá. Agora, vamos lá para a parte de como é que a gente tem que refletir a respeito desse processo de aquisição ou de entendimento mesmo, de como é que eu tenho que fazer para não aceitar ou modificar as coisas que podem ser mudadas, né? Vou voltar na frase do dia. A frase do dia diz o seguinte: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado. Entra aqui. Se eu tenho algo que eu sei que pode ser mudado, eu tenho que mudar essa coisa, né? Principalmente se for trazer mais qualidade para minha vida. Eu tenho que mudar isso,
né? Resignação, né? Aceitação, para aceitar mesmo, né? O que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Então vamos lá. Quando você percebe que tem algo que não pode ser mudado, o que tem que existir dentro de você? Uma desistência. Desistir é tipo assim, você tá lá segurando uma coisa, aí você fala, quer saber, desisto. Aí você deixa a coisa cair, sabe? Larga, solta, deixa ir. Como diria o desenho da Disney, let it go, sabe assim? Deixa ir, não tem que ficar segurando. Porque senão você vai entrar num gasto de energia muito desnecessário. É como se você quisesse ficar empurrando uma parede para poder mover essa parede. A parede é dura, é rígida, tem tijolo, tá fixada ali, né? Se você não tiver instrumentos adequados, só no seu músculo, na sua força física, se você tentar empurrar a parede, você vai fazer uma força, vai gastar uma energia que ela vai ser nula, ela vai ser dissipada, não vai mudar nada. Então, a metáfora da empurrar a parede, para de empurrar a parede. Você não vai derrubar a parede, você não vai mover ela só na sua força, não. Desista de ficar empurrando parede, não é por aí. Então, desistiu? Foca em outra coisa. Procura outra coisa para você focar e produzir uma mudança ou aproximar para perto de você algo que vai te trazer retorno de verdade, né? Que você pode investir uma energia e essa energia retornar para você positivamente falando, né? Então, aí se você percebe que tem uma situação que você está vivendo e ela pode ser mudada, aí se ela pode ser mudada, a gente tem que fazer uma outra coisa. E antes um pouquinho, né? Se não pode ser mudado, o que você pode fazer com aquilo que não pode ser mudado? Mudar o significado, porque se você não tem jeito de mudar a coisa que precisa de mudança, mas não tem jeito mesmo, né? Altera você o significado que você dá para essas coisas, né? Do tipo, se você tá vendo uma pessoa teimosa, que não muda o jeito dela, e você, ao invés de ficar classificando ela assim, mas é uma pessoa que dá trabalho, é uma pessoa muito difícil, é uma pessoa muito custosa, é uma pessoa muito ruim do coração, tal, muda o significado. Fala assim, é um direito que ela tem. Desde que ela não esteja me atrapalhando, eu também não vou ficar lá convivendo com ela. Ela deve ter sofrido muito e tal, então ela tem o direito de escolher o que ela quer para a vida dela. E tá tudo bem se ela fizer essas escolhas de ficar dando trabalho para os outros, desde que isso não chegue até mim, né? E que ela arque com as consequências para lá. Porque, né, já foi feito muito, ela não quis, então é uma escolha pessoal. Muda o significado, né? Dá um novo entendimento para aquilo. A pessoa tá fazendo isso para quê? Porque ela deve ter alguma vontade específica lá, que não tem que ficar julgando e tal. Pratica aquela live que eu fiz quarta-feira, falando sobre o silêncio interior, né? Pega lá o áudio do Tao lá, né? Do Tao. Peraí, vamos lá, sabedoria do silêncio interno. Deixa eu parar de julgar o outro, deixa ele escolher o que ele quiser ser. Eu não tenho que interferir nisso, é direito dele, eu não sou Deus para determinar o que o outro quer ou não quer para a vida dele. Deixa ser para lá. Foca em você, nos seus interesses, na sua vida e larga o outro para lá, em definitivo, né? Ressignifica, dá um novo sentido para a situação. E se você agora consegue ver uma situação que pode ser mudada, que tem possibilidade de mudança, então vamos lá, vamos para os passos. Primeiro ponto, o que você realmente quer que mude? Você tem que ter essa clareza, essa noção, essa ciência. O que você realmente quer que mude? Eu quero que o que mude seja a minha saúde. Eu estou ficando gordo e eu preciso emagrecer. Ou eu estou ficando muito magro e preciso engordar, né? Vamos lá, vamos mudar isso aí. Aí você tem que pensar, o que você pode fazer para que essa situação realmente mude? Eu acho que eu preciso ir no médico, eu tenho que consultar um fulano, cicrano, beltrano, lá. Anota lá. Aí, quanto tempo você está disposto a esperar e se desgastar realmente para que essa situação mude?
Aí eu tô falando o quê? Da resignação temporal, porque o tempo ele vai obedecer uma ordem, uma lógica. E essa ordem, essa lógica vai ajudar demais você a alcançar o objetivo que você quer. Esperar o tempo das coisas acontecerem. Então, tem isso aí. Outra coisa, você consegue administrar as emoções que surgem diante dos resultados inesperados, porque às vezes não acontece do jeito que você quer. E se você tem essa tolerância das emoções, perfeito. Não tem, aprenda. Vai para terapia. Vai aprender a administrar as emoções perante as frustrações. Porque a vida vai frustrar a gente. Não é uma e nem duas vezes, são inúmeras vezes. O que mais vai acontecer é isso, né? Frustração de vida. Claro que vão ter muitas conquistas, mas frustrações também. Outra coisa, se você já consegue administrar os resultados, tal, você já tem um plano, as emoções, desculpa, você já tem um plano para executar, para alcançar seu objetivo? Se sim, põe em prática. Se não, pede ajuda ou crie esse plano para você executar. Mas um plano detalhado mesmo. O brasileiro tem que aprender a planejar. Todo mundo está passando dificuldade de falta de planejamento, inclusive financeiro. Você já tentou colocar esse plano em prática? Deu certo? Continua. Se você tentou e não deu certo, volta no planejamento, muda essa estratégia e tenta de novo. Por quê? Se não deu certo é porque tem alguma coisa ali que você não se atentou, tem que fazer a revisão dos processos para detectar a anomalia daquilo que fez um processo ali, né, meio ruim acontecer, corrigir e tratar a situação, né, fazer a coisa melhorar ali. E aí, se não deu certo, reavalia os passos para ver o que está ok e o que não está. Deu certo? Mantém, continua nesse ritmo. E aí você, mantendo esse ritmo, assim, você vai conseguir fazer com que as situações que você está aceitando resignadamente, mas elas não são passíveis de aceitação de resignação, você vai produzindo mudanças. E essas mudanças vão te ajudar absurdamente a dar um upgrade na sua vida, a dar uma qualidade de vida, porque essa é a luta de todo ser humano. A gente vive nessa terra e tudo mais porque nós estamos ali inseridos sempre em algum grupo social que a gente tem que saber se dar bem com elas, né? Com esse grupo social, classificando sempre as pessoas num grupo social de pessoas que são um coração mais bom, coração meio ruim, né? Que a gente tem que saber ir administrando, se adaptando, entendendo como que o outro funciona para eu saber lidar com esse outro, e isso aí fazer a minha vida ter um pouquinho mais de qualidade e aproximar para perto de mim as pessoas que realmente me fazem bem, tá? Então seria mais ou menos isso o que eu tenho para falar para vocês hoje. Então a resignação, ela, para fazer um resumão, ela tem características que eu preciso discernir entre o que realmente é necessário mudar, porque pode ser mudado, e eu tenho que pensar, identificar e tentar, ou as coisas que realmente não podem ser mudadas. O tempo, a morte, a maldade, às vezes humana, talvez, uma escolha, o sofrimento, a personalidade de alguém ali resistente, né? O livre-arbítrio do outro, o direito de escolha do outro. São coisas que eu tenho que saber me resignar a isso, né? Me adaptar, saber colocar limites e tudo mais para que eu não me atrapalhe, tá? Seria mais ou menos isso a live de hoje, que é a live da virtude. Virtude que ajuda a eu não manifestar a ira, porque a resignação me faz entender que os meus objetivos, eles podem vir a ser alcançados. E se está tendo alguma interferência da vida ali, ou de alguma circunstância, eu vou conseguir manejar essa circunstância para o alcance do meu objetivo. E, consequentemente, eu acalmo a ira dentro de mim. Ou acalmo a ira dentro de uma outra pessoa quando eu oriento ela. Os passos, ensino ela a aprender a aceitar certas circunstâncias e tal, para ajudar essa pessoa a se adaptar melhor na vida e, consequentemente, ter uma relação social com mais qualidade, né? Não é assim que tem que ser? Seria mais ou menos isso. Pessoal, domingo vai ter a live da crítica. Nós temos a live da crítica de domingo.
E aí a gente vai falar sobre tolerância à frustração. Você sabe realmente perseverar nos seus objetivos? Ou você desiste muito facilmente quando você quer as coisas? Então, nesse ponto a gente vai falar sobre domingo. No domingo, às 9 horas, live da crítica, tolerância à frustração. Como é o nível de frustração, de tolerância à frustração que temos? Vai ser essa live de domingo. E estarei aí esperando vocês. Tá certo, pessoal? Agradeço a presença de vocês. Domingo estamos aí firmes e fortes. Fiquem todos com Deus e até domingo. Um abraço.